Salmo 59. Amém? Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Pai, abençoa-nos com a tua palavra nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Minhas irmãs, abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Quero levar as irmãs até a história que retrata este salmo, até o contexto que retrata esse salmo. 1 Samuel, capítulo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Todos acharam? Amém? Diz assim então a partir do versículo 1: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa.
Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Entenderam o texto, minhas irmãs? O que o texto está dizendo? Jonatas chamou Davi e disse: meu pai quer te matar, mas vai, se esconde, eu vou conversar com meu pai e vou tentar dissuadi-lo de fazer isso. Jonatas então se senta com Saul e fala: pai, Davi é um bom homem, Davi tem feito boas coisas em Israel, e o Senhor mesmo muitas vezes se alegrou com os atos de Davi em Israel. E Saul: é verdade, Jonatas, é verdade, eu me alegro com Davi, Davi é um bom servo, Davi me atende em tudo que eu peço, então não vou mais matar Davi, pode ficar tranquilo. E aí então Jonatas vai a Davi e diz: olha, está tudo tranquilo, pode voltar para lá, que meu pai não vai fazer nada com você. Mas aí então a gente entra no contexto do Salmo 59, que a partir do versículo 8 aí, de 1 Samuel 19, diz assim: tornou a haver guerra, versículo 8, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã estarás morto. Volte lá para o Salmo 59. O que vemos, minhas irmãs, naquele contexto, é exatamente o rei Saul, querendo ceifar a vida de Davi, mais uma vez, como tantas e tantas outras vezes ele tentou fazer. Então, novamente, estamos diante de um salmo, que é um salmo de lamento, é um hino de lamento pessoal de Davi, que vai fazer o que com este salmo, com esta oração, com este louvor? Vai pedir ao Senhor a sua proteção contra os seus inimigos, contra os seus adversários que ameaçam a sua vida pessoal. O contexto histórico, então, meus irmãos, deste salmo está lá em 1 Samuel, capítulo 19, mais precisamente no versículo 11. Davi foge dos homens de Saul e ali então ele está preso na sua casa, sabendo que os seus inimigos, ou seja, os enviados de Saul, estão ali fora querendo ceifar a sua vida. Do versículo 1, minhas irmãs, até o versículo 10, Davi vai aqui expor os intentos dos seus adversários, o que seus adversários querem fazer contra ele. Davi vai dizer que são homens sanguinários, são homens que não são homens justos, são homens que são homens possuídos pelo maligno, são homens que, segundo diz aqui o salmista, professam o mal. São homens que querem tirar a sua vida, uma vida inocente, uma vida justa, uma vida que não havia feito absolutamente nada contra eles. E quem deu ordem a estes homens malignos foi Saul. Ou seja, homens que estavam ali então amando de Saul, como animais a perseguir a sua presa. Davi vai falar isso aqui. Davi se sente como um animal e seus adversários como ali caçadores. Homens então que sem nenhuma causa, sem nenhuma justificativa, estão ali atrás de Davi. Mas Davi diz que Deus em certo momento vai rir e zombar da cara destes homens, pois Davi confia que Deus é seu refúgio, Davi confia que Deus é benigno, Davi confia que Deus é bondoso, e Davi confia que será alcançado pela graça de Deus, a tal ponto, minhas irmãs,
que ele verá com seus próprios olhos o opróbrio dos seus adversários. Ou seja, ele vai ver a derrota dos seus inimigos. Mas eu queria falar para as irmãs nesta noite: tem alguém perseguindo você? Tem alguém que tentou em algum momento nas últimas semanas lançar alguma lança na sua vida e errou o tiro? Eu creio que não. Mas nós temos, minhas irmãs, outro adversário em nossas vidas. Saul, ele é um símbolo de Satanás. Assim como Davi é um tipo de Cristo, assim como Davi, ele vai trazer à luz a presença de Cristo. Assim como olhamos para Davi, podemos olhar para Jesus não só como herdeiro do rei Davi, não só como alguém da mesma tribo de Davi, não só alguém que contém o sangue de Davi correndo nas suas veias, mas podemos, minhas irmãs, olhar para Davi como, portanto, um tipo mesmo de Cristo, e Saul como Satanás querendo ceifar a vida do Cristo, querendo ceifar a vida do Senhor Jesus. E podemos aí, dentro deste contexto, fazer algumas substituições. Podemos olhar para Saul, minhas irmãs, como os principados e potestades descritos por Paulo lá em Efésios capítulo 6. Podemos olhar para Saul como o diabo, como Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Podemos olhar, portanto, meus irmãos, Saul como um espírito maligno querendo afetar as nossas vidas, querendo afetar a nossa casa, querendo, minhas irmãs, afetar toda a nossa vida. E pergunto às irmãs: quantos não estão passando por esse tipo de perseguição neste momento? Quantos não estão enfrentando lutas na sua casa? Quantos não estão vendo claramente que há algo de errado ali, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar que você venha frequentar de forma frequente, sendo aqui redundante? Nós podemos perceber, minhas irmãs, que a cada dia que passa, a nossa luta tem aumentado, e a nossa luta não é contra aqueles que estão na nossa casa. A nossa luta é contra as forças espirituais das regiões celestes. A nossa luta é contra principados e potestades. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aí, a tua luta não é contra teu marido não, minha irmã. A tua luta não é contra teu filho, contra tua filha, não é contra tua vizinha, teu vizinho, não. A nossa luta é contra sangue e carne, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem Deus enviou para entrar em Saul e Saul tentar matar Davi? Não foi um espírito maligno? Deus enviou. Enquanto Saul não tinha aquele espírito maligno, o que Saul disse para Jonatas? Não vou tocar em Davi. Mas a partir do momento que Saul viu Davi derrotar os filisteus, esse espírito de inveja de Davi entrou novamente em Saul, e ele voltou a perseguir Davi. Por causa de quê? De nada. O que Davi fez contra ele? Muito pelo contrário, Davi o ajudou a derrotar os seus adversários, os filisteus. Davi foi bom para Israel. Davi foi um excelente guerreiro para Israel. Paulo continua, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Qual o mistério que Paulo revela para nós, minhas irmãs, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10? O primeiro mistério é, olha, vocês não estão lutando contra quem está na casa de vocês, não. Vocês não estão lutando contra aqueles que querem chicotear vocês, que querem afrontar vocês. Vocês não estão lutando contra aqueles que xingam vocês. Vocês não estão lutando contra aqueles que, de alguma forma, ofendem. Vocês não estão lutando contra aquelas pessoas que são cabeça dura, não querem de forma nenhuma terem Jesus na sua vida, rejeitam as Escrituras, não querem ouvir a palavra, não querem saber de falar de igreja. Não, a sua luta não é contra as pessoas, a sua luta não é contra o sangue que corre na veia delas, a sua luta é contra aquilo que domina elas. E Paulo nos revela um segundo mistério, minhas irmãs: como lutar com alguém mais forte que eu? Davi podia lutar contra Saul? Não. Por quê? Porque Saul era o rei, porque Saul era o dono do exército, porque Saul podia fazer o que quisesse com Davi. Davi não podia lutar contra Saul. Então o que Davi fazia? Davi pegava a sua luta e fazia o quê? Entregava nas mãos de Deus. É o segundo mistério que Paulo nos revela. Que nós devemos fazer o quê? Para lutar contra esses poderes dominadores deste mundo tenebroso, o que nós temos que fazer? Palavra, oração, jejum. Não tem outra saída. Às vezes pessoas te procuram ou me procuram: olha, está difícil, a situação cada dia se agrava mais, eu não sei mais o que eu faço. E o que nós podemos falar para essas pessoas? Olha, não tem saída, não tem outra saída. A única saída é palavra, oração e jejum. Porque a sua luta não é contra o seu marido que levanta um copinho de cerveja. A sua luta não é contra o seu filho que está na noite e você nem sabe que horas ele vai chegar em casa. A sua luta não é contra um parente que de repente seja viciado em drogas, mas a sua luta é contra aquilo que domina a vida dele, é contra aquilo que coloca nos olhos dele as escamas da cegueira. A luta, portanto, não é contra aquele coração, a luta é contra principados e potestades que têm assentado naquele coração. Portanto, as nossas palavras, muito mais antes de serem dirigidas aos nossos familiares, as nossas palavras devem ser dirigidas a Deus. Porque quando nós entregamos, minhas irmãs, ao Senhor a nossa luta, Ele luta por nós. O que Davi faz aqui? A partir do versículo 10, ele fala o quê? Olha o que ele fala no versículo 10 do Salmo 59. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Ele diz: Senhor, não mata eles não. Não mata eles não, para que o povo não se esqueça. Mas o Senhor venha dispersá-los. O Senhor venha com o teu poder a abater cada um deles. Senhor, que o pecado que eles proferem em suas bocas seja ali uma própria armadilha para eles. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Davi, minhas irmãs, parece que ele ouve Paulo, né? Parece que ele tem uma ligação com Paulo, até certo ponto tem uma ligação espiritual, né? Mas parece que ele conhece Paulo séculos e séculos depois, escrevendo a sua carta aos Efésios. Porque o que Davi faz? Davi está aqui dizendo para Deus: Senhor, olha, eu não posso nada, eu sou só um homem. Como eu vou lutar com esse monte de homem que está aí fora querendo ceifar a minha vida? Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode.
O Senhor pode ir contra eles. O Senhor pode ir contra o que está dominando a vida deles. O Senhor pode ir contra toda essa malignidade. Por isso eu entrego a minha guerra em tuas mãos, eu entrego a minha batalha em tuas mãos. A única coisa que eu posso fazer, Senhor, é falar contigo todos os dias a respeito da minha batalha e dizer: está em tuas mãos. Faça o Senhor conforme Ele aprover, haja o Senhor conforme o Senhor queira agir, faça aquilo que o Senhor queira fazer, mas eu, Senhor, não posso fazer nada. A minha guerra é oração, palavra e jejum. A minha guerra é oração, palavra e jejum. Eu preciso calçar os meus pés, eu preciso colocar o capacete, eu preciso colocar as vestes, eu preciso me vestir do teu poder e da tua autoridade. Porque eu só posso contra principados e potestades quando eu estou na autoridade do Espírito Santo, quando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso fazer essa oração que tantos falam, a oração de poder, né? A oração que move de fato a mão de Deus, a oração que traz milagres, a oração que resolve toda uma situação, minhas irmãs. Repito o que Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, e ele quer matar, roubar e destruir, quer nos desanimar, quer nos tirar da igreja, quer nos tirar do caminho, quer usar os nossos parentes mais próximos para tirar a nossa paciência, para tirar a nossa longanimidade, para tirar a benignidade do nosso coração, para fazer com que nós venhamos a falar palavras que não devemos falar, para que a gente entre numa discussão inócua, uma discussão que não vai resolver absolutamente nada. Enquanto isso, meus irmãos, ele vai nos distraindo, porque ele não quer o nosso silêncio diante de Deus. Ele quer que a gente, vou até imitar o bispo aqui, ele quer que a gente tente socá-lo. Mas, minhas irmãs, nem Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, socou a Satanás. Ele usou a palavra. Jesus podia ele mesmo olhar para Satanás, né? Ele não podia? Ele podia olhar para Satanás e falar o quê? Sai de reto, Satanás, né? Isso não está na palavra, não. Sai fora, Satanás, vai embora daqui, me deixa em paz jejuando aqui os meus 40 dias, eu fico aqui me perturbando, vai lá para o teu canil que é o inferno. Jesus podia fazer isso, mas Jesus, minhas irmãs, Jesus nos dá um testemunho do que nós devemos fazer, conhecer a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, a afronta vem, mas nós não vamos afrontar o afrontador. Quando nós conhecemos a palavra, meus irmãos, o diabo ele vai usar a boca daquele que é mais próximo de você para tirar a tua paciência. Mas nós vamos nos lembrar do apóstolo Paulo falando lá em Gálatas capítulo 5 a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. O que nós vamos fazer? Paciência, longanimidade, amor, paz, né? Você já teve naqueles dias assim que tá a maior confusão, você fala assim: nada tira a minha paz. Você pode estar por dentro se mordendo, doida para pegar as cadeiras e jogar em cima de todo mundo, né? Mas o diabo não sabe o que se passa no seu coração, só Deus. Você pode estar naquele momento ali revoltado com tudo que está acontecendo à sua volta, mas o seu testemunho ele é externo, então você vai ficar em paz, vai ter paciência. O cabeçudo está lá fazendo a maior bobagem, você, vai dar tudo errado, vai bater com a cabeça no muro, está dando murro em ponta de faca, está fazendo uma bobagem, mas eu já avisei, eu só posso orar agora. Distração, minhas irmãs, talvez seja um dos maiores males do nosso século. Quando Adão e Eva pecaram, o que o Senhor fez? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele falou assim: nascerá um de mulher, e ele terá o seu calcanhar ferido,
porque ele vai ser machucado, ele vai ser ferido, ele vai ser morto, mas ele vai esmagar, ele vai pisar na cabeça da serpente. E no final ele vai ressuscitar. No final ele vai testemunhar qual seja o nosso procedimento, qual seja o nosso comportamento, como nós devemos nos comportar, como devemos ser diante do Senhor. Davi, Paulo, Jesus. Davi nos ensina, minhas irmãs, que toda a guerra não é nossa, é do Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Quando alguém afronta seu filho, quando alguém tenta machucar o seu filho, o que você faz? É isso mesmo. Deus faz a mesma coisa. Já teve lá seu filho correndo para dentro de casa e falou assim: mamãe, mamãe, papai, papai, o Joãozinho aqui do lado me bateu, me tacou uma pedra, me deu uma moca, né? Quantas vezes a gente viu, eu quando criança via isso. Mãe, fulano me xingou. Aí ia lá, né? A mãe, né? Estufava o tórax, né? Ia lá. Quem fez isso com meu filho? Né, Sônia? Quem jogou pedra no meu filho? Quem bateu no meu filho? Quem roubou a bola do meu filho, né? Não é assim que mãe faz? Minhas irmãs, Deus faz a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não temos, minhas irmãs, não temos capacidade para guerrear esse tipo de guerra que não é terrena, ela é celestial. A gente não vê o nosso adversário, a gente o reconhece nas pessoas, mas a gente não vê o nosso adversário. Quando algo acontece, a gente não sabe o que está por trás daquilo. A gente nem imaginamos, minhas irmãs, quantos livramentos o Senhor já nos concedeu. Porque tudo isso está no campo do mistério. Tudo isso está no campo do extraterreno. E a gente não vê, a gente não sabe. Porque o Senhor, Ele é que guerreia por nós. Quando alguém rouba a nossa bola de gude, é Ele que vai lá. Quando alguém rouba a nossa bola, é Ele que vai lá. Quando alguém rouba a sua boneca, é o Pai que está lá, é o Senhor que está lá para resgatar das mãos do adversário. Davi nos ensina isso. Paulo vai além, porque Paulo nos apresenta um mundo que nós não conhecemos. Paulo nos apresenta o celestial. E Paulo diz: olha, para com isso. Para de ter inveja do seu irmão, da sua irmã. Para de ficar afrontando seu irmão, sua irmã. Para de ficar se aborrecendo com seu irmão, sua irmã. Sabe por quê? Porque não é seu irmão, sua irmã. Não é a carne e o sangue, mas são os principados e potestades. E Paulo vai dizer em Colossenses que quem criou principados e potestades foi o Senhor Jesus. Portanto, Ele tem poder sobre todas as coisas. Não viram que Deus enviou um espírito maligno da sua parte para entrar em Saul? E Jesus, minhas irmãs, por último, Jesus vai nos ensinar a amar aqueles que se levantam como os nossos adversários. Quando Jesus dá o último suspiro na cruz e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O mesmo último suspiro que Estevão, anos depois, vai dar também quando foi apedrejado. Estevão olha para o céu, vê o céu aberto, vê o Filho de Deus sentado no trono. Estevão diz o quê? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus nos ensina isso, minhas irmãs. Por que Jesus disse que eles não sabem o que estão fazendo? Porque o que estava fazendo aquilo tudo era Satanás. Aquilo tudo era o diabo que estava fazendo. Usando aqueles homens para crucificar Jesus. Usando aqueles homens para fazer injustiça contra Jesus. Usando aqueles homens para realizar o mal contra Jesus. Mas o que Gênesis 3,15 diz? Ele seria ferido no seu calcanhar, mas no final de tudo ele pisaria a cabeça da serpente. E assim também somos nós, meus irmãos. Nós, a igreja, como Paulo vai dizer na mesma carta aos Efésios, no capítulo 1 ainda,
na sua oração, quando ele fala que o Senhor venha abrir os olhos do coração da igreja, para que ela entenda qual o seu verdadeiro chamado. O seu chamado é o mesmo chamado de Cristo. A igreja, meus irmãos, com Cristo, pisou a cabeça da serpente. Por isso que nós não podemos ser dominados por aquilo que a serpente quer. Muitas vezes olhamos para alguém à nossa volta e está endemoniado, e muitas vezes, minhas irmãs, o espírito maligno está ali falando ao nosso coração. Não está nos possuindo porque somos selados pelo Espírito. Ele não tem mais esse poder, mas está ali sugestionando, está ali falando ao nosso ouvido: ah lá, está vendo? Está te afrontando, vai lá. Lembra lá do pica-pau? Um pica-pau, o diabinho de um lado, o pica-pau, anjinho do outro, lembra? Esses desenhos, minhas irmãs, retratam a realidade. Enquanto o Espírito fala ao nosso coração: não te detenhas na afronta do teu adversário, não te preocupes com o que está proclamando a boca dele. O diabinho está do outro lado falando: olha, vai deixar falar assim com você? Vai deixar te desrespeitar desse jeito? Aí você vai lá e responde, né? Eu não vai me afrontar de jeito nenhum. Aí já viu toda a confusão. Aí no final de tudo você fala: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia eu tenho, eu te dei do meu Espírito, para que você tivesse paz, paciência, longanimidade, bondade, amor. Não para que você entrasse na armadilha. Lembra Paulo dizendo lá em Efésios 6? Nas ciladas do diabo. E muitas vezes, minhas irmãs, nós caímos na cilada do diabo. A gente faz exatamente o que ele quer. Mas Jesus nos ensina a amar mesmo aquele que nos afronta. Ele vai dizer: amar o seu irmão, amar a sua irmã, amar o seu filho, amar é muito fácil. Difícil é amar aquele que todos os dias te afronta, perturba a sua cabeça, enche sua paciência, é cabeça dura, né? Difícil é aturar esse, mas o Senhor nos dá graça, assim como deu graça a Davi para não afrontar. Lembram no salmo anterior, quando ele teve a chance de matar Saul lá dentro da caverna? O que ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Davi esperou Deus agir. Um dia Deus agiu, matou Saul e entregou o reino a Davi. Espere Deus agir, minhas irmãs. Espere Deus agir. Deus vai agir, mas espere Ele agir. Não tente você tomar o lugar de Deus. Não tente você tomar o lugar de Deus, porque você não é poderoso como Deus. Você não é poderosa como Deus. Você não tem todo o poder. Quem tem é Ele. E nós podemos nos revestir desse poder com a palavra, com as orações e com os jejuns, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela traz ao nosso coração a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo, Senhor, às vezes passando dificuldades, mesmo às vezes passando afrontas, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E somos gratos a Ti pelo cuidado com que o Senhor cuida da Tua Santa Igreja. Abençoe, Senhor, a vida das minhas irmãs, a vida da Tua Igreja, a vida do Teu povo. Continue, Senhor, guardando, dando paciência, longanimidade e renovando a esperança em nossos corações de ver, Senhor, toda a nossa casa em Tuas mãos, salvos. Assim nós oramos, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.